Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que fazer com o Martim Muniz? Ora, este é o tema que nos traz ao programa desta semana. Em Lisboa está prestes a decidir-se um novo projeto de requalificação da Praça do Martim Muniz, em Lisboa. Mas que lugar ocupa este largo na capital, de que é feita a identidade deste lugar cruzado por gentes de tantas proveniências e com a história que vamos conhecer neste programa? O jornalista José Ferreira Fernandes vem aqui ao Da Capa à Contra Capa falar sobre o seu retrato, que se chama Martim Muniz, como o desentalar e passar a admirar. Numa conversa que terá também, de forma remota hoje, o geógrafo João Seixas, da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para a nossa conversa. José Ferreira Fernandes é o autor do livro e, portanto, vou dar a primazia do arranque. Porquê é que decidiu escrever sobre Martim Muniz? Não só porque certamente o encanta ao lugar, mas que há aqui também um propósito até de alguma atualidade que fez despertar em si a necessidade de repescar e revisitar aquele espaço da cidade de Lisboa? Sim, desde já, muito obrigado por não perguntar o que fazer com o Martim Muniz. Pode deixar a sua... Eu faço uma proposta. É esperar e dar uns passos para um milagre absolutamente necessário. O Martim Muniz, a atualidade, sim, é bom falar dele da atualidade, é uma atualidade que já tem alguns séculos, porque ele repete-se, e o repetir-se fazem-no repetir, que é desdenhá-lo por uma condição. A condição dele. Ele nasce fora de portas. Nasce do lado de lá, digamos, do lado de cá, porque estamos a falar perto de Benfica, do lado de lá das muralhas fernandinas, da muralha fernandina, e isso fez com que ele fosse desprezado, fosse tratado sempre como alguém que não pertence à cidade. Uma história antiga. Uma história antiga, uma história de poderemos dizer. Assim. Exato. O desprezo é a palavra adequada. Desprezo é a palavra adequada. E é absolutamente impróprio e de uma falta de gosto tratar aquele lugar assim, ou pelo menos é um risco para levar a grande bufetada de luva branca que o bairro sempre deu, pelo interesse absolutamente extraordinário que ele tem. Ele conseguiu, apesar desse desprezo patente das diversas autoridades e muito bem sublinhadas ao longo da primeira metade do século XX e depois do que se seguiu, ele não merecia esse desprezo. Porque está cheio de gente, e de gente com um interesse absolutamente extraordinário e com uma força de dar coisas à cidade, à sua cidade, que merecia mais atenção. Eu sou jornalista e estou numa nova experiência, que é um jornal local. A Mensagem? A Mensagem de Lisboa, e quis tratar este assunto exatamente como de uma maneira localíssima. Mais do que este não é um trabalho de um jornal local, é de um fechar de ângulo completo para contar um lugar, pessoas que são absolutamente admiráveis, que são mesmo absolutamente admiráveis e entram na história desta cidade, e basta, isso, ao longo da conversa veremos como quem entrou e da maneira como entrou e como marcou a cidade, e depois vêm as autoridades, fazem e desfazem. No meu livro, eu conto muito rapidamente, apareceu aqui há uns anos uma situação daquele noticiário que cai, que é internacional e toda a gente se põe a falar, daquela senhora de uma pequena cidade de Espanha, que resolveu, de boa vontade, pegar num Cristo e tratá-lo mal. E este tratar mal numa senhora idosa que não sabia o que estava a fazer é perdoável, para uma sociedade, para uma cidade, tratar mal este lugar, tratá-lo como se aquilo fosse um palimpsesto, pinta-se, despinta-se, volta-se a pintar e nunca se sabe o que se quer, é um crime. E esse crime tem de ser contando não atacar os criminosos, sobretudo dizer o que nós perdemos não tratar este lugar maravilhoso de Lisboa com atenção. João Seixas, que lugar ocupou, antes de irmos também à realidade dos dias de hoje, este largo na cidade de Lisboa? Vale a pena olhar e também começar a desfiar algumas notas que vêm do livro do José Ferreira Fernandes.
Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, cumprimentar o Ferreira Fernandes, que vou conhecendo cada vez melhor, e o seu amor pela cidade de Lisboa, que é comum, que é mútuo a mim próprio também. E para lhe dizer vamos dizer que estou completamente sintonizado com aquilo que o Ferreira Fernandes escreveu no livro e que agora acabou de resumir na sua primeira intervenção. O Martim Moniz, no meu entender, é absolutamente exemplar da forma como uma parte da sociedade importante e que define muitas coisas ao longo dos séculos e do passado, do presente, e esperemos que não do futuro, olha para não toda a cidade, mas um certo olhar para a cidade que devia ser muito mais atento, mais social, mais inclusivo. Porque o Martim Moniz é exemplar nesse aspecto, de facto. Porquê? Porque é um lugar que não é apenas central, é também um lugar centrífugo, como o Ferreira Fernandes bem descreve no seu livro, quer em termos das enormes qualidades que ainda tem, que vai tendo, eu vou usar uma palavra que hoje em dia se usa bastante, tem uma enorme resiliência, apesar do desprezo, como disse o Ferreira Fernandes, ou mesmo do menosprezo constante que tem tido. Uma extraordinária resiliência. E é um lugar que é charneira de uma série de mensagens, de uma série de possibilidades que ainda não cumpridas. E, portanto, um jornalista de renome como o Ferreira Fernandes escrever um livro de um espaço menosprezado na nossa cidade, como o Martim Moniz, não podia estar mais satisfeito, e é uma forma de olhar com muita atenção para este espaço. Enviando mensagens para o futuro, e já falaremos agora a seguir dessas mensagens. Ferreira Fernandes, desprezado, mas alguém tentou fazer alguma coisa diferente ao longo desse tempo todo e por desastre da obra que lá eventualmente foi deixada, contribuiu ainda mais para o desprezo? Houve tentativas benignas e eventualmente bem intencionadas de mudar o espaço para melhor? Houve uma, a inicial, que aconteceu, não sei exatamente há quanto, mas há milhões e milhões de anos, quando colocaram dois pequenos arroios, dois pequenos rios, a confluir num sítio. É um que vem, o Valverde, que vem entre a colina de São Roque, aquela do Bairro Alto, e a colina de Santana, e fará aquilo que mais tarde será a Avenida da Liberdade, o Valverde, e outro, o Arroios, que vem entre a mesma de Santana e a da Graça e do Castelo. Estes dois arroios, pequenos rios, confluem num sítio que é mais ou menos onde está o Martim Moniz, batem um com o outro e prolongam-se até ao rio. Não se sabe bem se a história já não digo geológica, a história com homens dentro, se os gregos ou não sei, estiveram aqui, muitos povos sabe-se que estiveram, marcadamente os romanos estiveram, mas a marca geológica mais precisa é exatamente a grega, porque estes dois rios vêm, em vez juntando num ponto, esse ponto dão nos esteiros que são hoje a Baixa, e essas duas retas que batem uma na outra prolongam-se e vão bater no Tejo. Isto faz um Y. Esse Y é que une aquilo que vai ser a população, a cidade, une com o rio Tejo. E Lisboa nasce deste Y. Este elemento é fundamental porque alguém nos quis dizer, em tempos muito remotos, neste ponto em que o V bate num risco, isto faz um Y, é que naquele ponto é onde a cidade se vai encontrar. Porque ao meter-se com o Tejo, vai definir não só a cidade de Lisboa, vai definir Portugal. Portugal é definido por ter partido, ter ido pelo mundo fora, e se não o tivesse ido, não seria Portugal, seríamos hoje uma colónia, um Estado de Espanha, e somos um país independente, porque Lisboa existe, e esse sítio onde está bem marcado, quem quiser olhar e apontar, é o Martim Moniz. Se com mais 2 metros ficaria dentro da cidade, com menos 2 metros ficou fora da cidade. O seu livro centra-se na reta final da jornada, no século XX, digamos assim. Exato. Com a gente desse século XX. E a minha questão é saber se, por exemplo, no século XX, já num outro contexto, se houve intervenções que eventualmente queriam mudar, de certa maneira, o lugar para melhor, eventualmente, e fizeram pior, na sua perspectiva.
repare, este século XX teve precedência. O que foi marcante para aquele lugar que nós estamos a falar, que é o Martim Moniz, é pô-lo de fora da cidade. E pô-lo de fora da cidade quer dizer aqueles que foram expulsos e derrotados quando a cidade se torna cristã, os mouros e os judeus foram para aqui. E a partir do momento ficam marcados por isto. O vencedor, ao que parece, é um herói mais ou menos derrotado, é o Martim Moniz, que ficou entalado em determinado momento numa porta, não sabem quem ele é. Há um certo mito, não é? Mas este mito existe e está ali, e o interessante é que há aqui uma figura eu digo no livro, uma figura gramatical, que é uma sinédoque, é o todo tomado pela parte ou a parte pelo todo, e acontece que aquilo que se vai tornar, que vai ser acusado Martim Moniz, no fundo é aquilo que aconteceu em imagem ao Martim Moniz, o herói cristão. Esse herói cristão morreu entalado, e a acusação que depois foi feita, não de maneira muito científica, mas estaria dentro da cabeça de quem não gostou do Martim Moniz, é que ele entalava a cidade. Ele foi sempre um lugar de chegada e de partida terrestre na cidade de Lisboa, e há determinado momento, e aqui chegamos ao século XX, em que ele é considerado: esta praça não tem razão de ser, tem de ser ultrapassada, tem de ser violada, tem de ser arrasada. O termo é este, porque está lá uma imagem, uma casa, uma marca, uma coisa que devia ser basílica, é uma simples capelinha. Mas, de facto, ela é mesmo capela. Mas, quando lá a história da capelinha, é preciso notar que quem nos escuta, em todo o país, em todo o mundo, está a tentar visualizar o Martim Moniz que conhece ou que passou, e, portanto, vamos lá levar os ouvintes. O livro é bastante ilustrado exatamente por causa disso. Eu começo com fotografias, e há uma fotografia que é uma fotografia de momento marcante. É um grande fotógrafo português, não é tão grande como o seu pai, que é o fundador o Benoliel, o Judá Benoliel, filho do Joshua Benoliel, subiu em determinado momento, em 1958, a um guindaste, e deste guindaste fotografou a praça toda. E na praça o que se vê? A capela, mais nada. E, então, isto em 1958, o que é que havia lá antes? Havia uma igreja admirável, que estava lá marcante, era uma igreja que vinha pela Almirante Reis para subir à direita, encontrava essa igreja. Havia um teatro que quem dera a nós que continuasse a existir. Teatro Apolo? O Teatro Apolo, que tem uma história extraordinária, a vários níveis. Estava onde hoje é? O hotel não é o Hotel estaria Mundial? hoje mais ou menos no meio da praça. Na praça. Punhamos assim. À direita, quem vem da avenida do Almirante Reis, tem à sua direita tem a Igreja de Socorro, e à sua esquerda estaria O que é que aconteceu ao Apolo? Antes de acontecer ao Apolo, aconteceram coisas que denunciavam o que é que iria acontecer. Desde logo, há uma fotografia do representante do Patriarcado, também outra foto do Joshua Benoliel, do representante do Patriarcado, a receber um cheque do Presidente da Câmara, Salvação Barreto, Presidente da Câmara de Lisboa, e esse cheque era para poder a Câmara tomar conta e arrasar, deitar abaixo, e isso foi uma questão de mês, a Igreja do Socorro. Isto não era uma única intenção, era uma intenção que estava dentro de uma estratégia bastante maior. Queria que toda a praça fosse deitada abaixo, edifícios tão antigos como a do Marquês do Alegrete, alguma coisa que basta pensarmos mesmo em termos turísticos, o que seria bom ver ainda hoje. O Arco do Marquês do Alegrete. O Arco do Marquês do Alegrete, que é pintado pelo Roque Ameiro de uma maneira extraordinária, belíssima, que tinha uma função absolutamente ingênua, que era contava os automóveis e as carroças que entravam e os
elétricos entravam dia a dia, arrasado também, e o que ficou só foi, e não se sabe exatamente porquê, o que ficou só foi a capela. E eu quis contar o que era tudo demais isto que foi arrasado. Mas para isso tem que ler o livro. João Seixas, a falar pouco de resiliência e, de certa maneira, a vitalidade humana, e eu presumo que ela está ligada às massas e massas de gentes que percorreram e viveram, habitaram, usufruíram do Martim Moniz ao longo dos tempos. E eu gostava de saber, na sua perspectiva, se as vivências ficaram... como é que se perderam? Ou se não se perderam essas vivências de todos esse palmilhar de gente que por ali passou diversas proveniências ao longo destes tempos do Martim Moniz, e fazendo transição para a conversa sobre o futuro do Martim Moniz, como é que se integra essa memória naquilo que se quer fazer daquele espaço? Sim, bem, o Martim Moniz mostra bem, e aquilo que o Ferreira Fernandes já referiu, de todo o desprezo ou menosprezo que teve ao longo de décadas ou mesmo séculos, e a forma como neste ano da graça de 2023, à volta do Martim Moniz, dados dos censos de 2021, existem, residem, vivem cotidianamente cerca de 100 mil pessoas, 90, 100 mil pessoas, se fizermos um arco relativamente pequeno à volta do Martim Moniz. É uma prova, por demais evidente, de que, apesar de todos os erros, de todas as asneiras, de todas as visões distantes daquilo que a cidade poderia e deveria ser, a cidade tem uma extraordinária capacidade de resistir a esses olhares distantes, digamos assim. E acho que o caso Martim Moniz, nesse aspecto, é o mais paradigmático que Lisboa tem. Porque, enfim, há aqui uma raríssima conjugação de importantíssimos valores. E quem passa hoje por ele tem que parar um pouco, tem que olhar para as pessoas, a envolvência, as comunidades que passam por ali, que passam por nós, tem que perceber a paisagem, tem que olhar para a história e perceber o quão rico é todo aquele espaço. Primeiro, tem um posicionamento geográfico, como eu referi há pouco, absolutamente central. E quando se diz posicionamento geográfico central, não é por estar no centro histórico de Lisboa apenas, também é por isso, obviamente. Mas é um posicionamento central a toda a metrópole, a todo o país, a toda a história de Portugal e a todas as suas relações com o mundo. E, portanto, que isso já falaremos nas propostas também que o Ferreira Fernandes também propõe. Depois, a envolver, como eu referi, o Martim Moniz, existem comunidades hoje em dia que são cada vez mais coloridas, cada vez mais dinâmicas, cada vez mais diversas, e isso é uma extraordinária riqueza que, recordo, nem todas as cidades conseguem. Nem todas as cidades conseguem ter. E, além disso, há ainda outra questão, que é aquilo que estamos a falar no fundo, que não é assim tão explícita, mas pode ser extremamente forte. É precisamente o desprezo que o Martim Moniz teve ao longo de décadas que pode fazer dele um exemplo absolutamente vital e carismático das mensagens para o futuro. E, portanto, aquilo que a cidade pode ser, em termos de diversidade, em termos de organicidade, em termos de não ser desenhada à distância e depois quase sempre rotundamente falhar aquilo que é desenhado e pensado à distância. Deve-se, evidentemente, ter estratégias para as cidades e para os seus espaços públicos e para a sua habitação e para a sua mobilidade. Obviamente que sim, mas essas estratégias, essas visões devem ser feitas não numa folha em branco, mas num tecido que já existe, e que já existe há décadas e há séculos. E esse respeito é um trabalho que nós ainda temos que saber construir. Creio que poderemos, eventualmente, agora estar num caminho interessante de perceber a cidade de outra forma, não é? Portugal, como eu costumo dizer, é um país que nunca compreendeu verdadeiramente muito bem as suas cidades. Sempre achou que as cidades eram uma consequência de formas de desenvolvimento e não uma causa. Finalmente começa-se a perceber que a riqueza das nossas cidades serão também causa da nossa própria riqueza, do futuro, e essa viragem começa a acontecer. E, portanto, enfim, poderemos agora falar, e vendo estas questões de forma global... Acho que era bom ouvir o que o José Fernandes propõe, o tal milagre. Acho que era interessante. Deixa-me só dizer o seguinte, antes de ir ao milagre, que é o seguinte: um dos capítulos que eu mais gostei no livro do Ferreira Fernandes é logo um dos iniciais, em que ele fala do boxer e do filósofo. Bellarmino. O boxer é o Bellarmino, o filósofo é o Jean-Paul Sartre, que vem a Lisboa e fica ali no Martim Moniz,
no Hotel Mundial. Enfim, é simbólico daquilo que qualquer território urbano, qualquer bairro, qualquer cidade, de formas diferenciadas, evidentemente, pode e deve ser. A riqueza de uma cidade reside na sua diversidade. E numa diversidade de encontro, de confronto, muitas vezes de conflito, bem entendido, e não estarmos todos separados uns dos outros. E, portanto, há ali uma extraordinária capacidade para o fazer. Ferreira Fernandes, se calhar do que o Largo mais precisa é só de um milagre, escreve aqui no seu livro. Que milagre é o que o Martim Moniz precisa? Milagres vários, mas eu voltava... Ele precisa ser referido como referência cultural que foi. O cinema português não pode ser contado sem tropeçarmos sucessivamente no Martim Moniz. E se formos a ver, se calhar não sabemos nada, não dizemos, mas qual a relação? Eu consigo ver filmes de Manuel de Oliveira, olha, o Anica Bobó e o Douro está ali, imediatamente me recordo disso, e de outras coisas não me recordo, e o Martim Moniz foi fundamental. Desde logo... Do Belarmino? Antes disso, mas muito antes disso, naquele Teatro Apolo que eu referi há bocado, uma peça de teatro ainda antes, imediatamente antes da Primeira Guerra, antes da República, a peça O da Guarda, é uma peça com a mais famosa atriz dessa altura, que era a Júlia Mendes, é a peça onde pela primeira vez é exibido um filme, numa peça de teatro, é exibido um filme com um enredo. A atriz, a Júlia Mendes, aparece em palco, depois desaparece e vem alguém a dizer: a atriz foi raptada. E isto é dito, as luzes fecham e aparece a projeção de, no Campo Grande, das pessoas andarem a correr com ar, não há som, andar a correr com ar. Onde é que está alguém? Isto é a primeira vez que em imagem, se é contado dentro, com imagem e ficção, é contado no cinema português. O Martim Moniz tem a ver com a Severa, o primeiro filme sonoro em Portugal, 1931. A história está ali ao lado, na Rua de Capelão, onde morreu a Severa, e é contada pelo Júlio Dantas. Está ali ao lado porque o Martim Moniz tem um estigma, alguém fala sempre dele como um local de prostitutas e depois mais tarde de droga. Era isso também, mas o facto é que artistas foram ali beber, e artistas dos maiores. Eu refiro-me ao Júlio Dantas, que é um homem conservador e vai buscar aquela história, o Leitão de Barros, que vai contar aquela história, o Frederico de Freitas, que faz história musical com a história da Severa, e isto é dentro do Martim Moniz que passa. Depois, aquele filme que se refere agora, da nossa nova vaga, do cinema dos anos 60, em que as primeiras imagens a aparecer é de um filho que não é exatamente do bairro, mas já veremos que ele também era do bairro. Belarmino, um boxer em fim de carreira, aparece a abrir uma portada. A portada abre-se e vê-se o castelo de São Jorge, e o Belarmino não olha para baixo. E o espectador também não vê o que está em baixo. E o que está em baixo é aquilo que contei há bocado. Um local arrasado completamente, e onde só está... Para si a cultura tem que estar então no novo Martim Moniz. Isso é certo? Isto será seguramente o que mais certo é. Porque a cultura que é feita pelas pessoas da sua vivência, na sua multiplicidade, no seu encontro de encontro, isso está garantido. Não é a cultura organizada. Mas a cultura organizada deveria pensar quanta riqueza ali está. E, de facto, pensa. Porque os escritores e os cineastas que foram para ali, por alguma razão é porque há qualquer coisa que embebe este encontro de povos, que foi, e bastante diferentes, no fundo o que a atualidade está a fazer do Martim Moniz é aquilo que também foi sempre a presença de Lisboa, de gente diferente que se encontra, e ele representa isso. E há propostas que eu fiz, como não sou sociólogo, como não sou político, eu fiz as propostas que eu acho que são as próximas, as que estão ligadas a este bairro. Por exemplo? Por exemplo, fazer um dia determinado do ano, marcado, aquela praça, a Praça das Mulheres.
E isso é muito, quem lá for verificará que, se calhar, é absolutamente necessário que assim seja, porque por várias razões e a tipologia de imigrantes que lá temos, a mulher sai menos ou tem menos presença social de rua, e era muito bom que isso acontecesse, que as mulheres de Lisboa se dessem um dia, ocupassem aquela cidade e lá estivessem, e depois os menores dos homens poderiam calmamente e com alguma tranquilidade e alguma prudência tentar ir para esse dia de mulheres, e aprenderiam pelas mulheres que lhes haveriam de dizer: vocês tiveram sempre a possibilidade de cá entrar, mas desta vez vocês devem estar calados e ouvidos nos nossos direitos de mulheres absolutamente iguais a vocês. Para aquele lugar é necessário, como para Portugal inteiro, mas ali, mais uma vez, o Martim Muniz daria aquela lição de combatividade funda. Não ser o João do Grão, mas a Joana do Grão. Por exemplo, o primeiro restaurante que nós conhecemos já agora na Baixa... buscar aqui ao seu livro. Exato. Esse primeiro restaurante famosíssimo, que infelizmente agora fechou, porque parte da cidade não tem resiliência e força para ver o que é que era necessário. O restaurante João do Grão era aquele tipo de restaurante bom, barato, e desapareceu. E os seus primórdios, os primeiros restaurantes do seu dono nasceram... Outra ideia, Ferreira Fernandes. Mais uma ideia para o Martim Muniz, para além desta. Há lugares que nós não conhecemos do Martim Muniz. Aquele é um lugar alagado. É um lugar alagado porque o sítio onde a Ribeira de Arroios vai encontrar a muralha fernandina, por baixo, aquilo merece espeleólogos, merece que se desça lá abaixo e que se ouça a água. Seria um sítio muito bom para ser visitado e para se ver o fundo, porque a verdade histórica está no fundo. A Ribeira de Arroios é que fez o Martim Muniz, e ouvir-se a água. E há cantores que saberiam tocar isso como ninguém. Estou-me a lembrar do Lisboeta adotado como eu sou, o aço-luandense, e este Lisboeta que eu estou a falar é o Dino Santiago, que é um homem do Algarve, filho de cabo-verdianos. Ele saberia como ninguém tocar lá no escuro para nós entendermos que cidade é esta. Quando as pessoas propõem, por exemplo, um jardim ou algo mais verde no Martim Muniz, para si faz sentido? Completo sentido, porque é o lugar. Porque se o Martim Muniz é tão Portugal como eu insisto que é absolutamente marcante, e esse tão Portugal o que é? Se há contributo que Portugal deu ao mundo, absolutamente enorme, é um contributo que foi muito bem definido por uma ausência nossa. Em 2015, Milão fez a Feira Mundial da Alimentação, dos frutos e da alimentação. Nós não tivemos presença nisso porque não tivemos dinheiro para empatar nessa feira, e tínhamos alguma coisa para mostrar. Tínhamos para mostrar que tudo quanto é alimentação no mundo. Eu nasci num sítio onde se come moamba. Não havia moamba na minha terra quando eu nasci não havia, mas séculos antes não havia. Eram de vegetais vindos do Brasil. O lugar de Portugal na história, um dos seus principais lugares, foi ter feito com que o café fosse daqui para ali, que o vinho fosse daqui para ali, que o mundo se conhecesse no comer. E aquele lugar deveria ser o representativo, e é possível naquela praça, o representativo de quanto nós tivemos influência nessa função cultural que é a distribuição da comida. João Seixas, faz sentido trazermos para o Martim Muniz a proposta de algo que sirva de pulmão a uma zona da cidade povoada? Nas propostas populares esse é um ponto importante, várias propostas que foram feitas, aumento das áreas verdes naquela zona, para além da diversidade de atividades, querem menos carros por ali, mais gente a partilhar aquela praça. O que é que pensa sobre estes pontos de partida? Eu concordo completamente com a maravilhosa proposta do Ferreira Fernandes para o Martim Muniz, que era uma ideia que eu já, e conjunto com alguns colegas, tínhamos falado quando integrei um movimento para um jardim no Martim Muniz, quando houve aquela anterior contestação
da concessão da praça para uma vertente quase exclusivamente comercial, e portanto a nossa perspectiva era de facto fazer um jardim, mas deixámos sempre em aberto que depois houvesse participação, opiniões, debates várias de toda a gente para aprofundar melhor essa ideia. E portanto, quando li o livro do Ferreira Fernandes, achei que era absolutamente apropriado, maravilhoso mesmo e importantíssimo para a história da cidade de Lisboa, esta interligação com todo o mundo, digamos assim. Recordo-me que quando era miúdo ia muito à Baixa, meu pai trabalhava na Baixa, e recordo com muita saudade, por exemplo, aquelas lojas que nós chamávamos as lojas ultramarinas, com comércio com a África, com o Brasil, que havia muito na Rua de Barcenal, com bacalhau à porta, com os sacos de feijão, etc. E que hoje em dia algumas delas ainda existem, muito poucas, e outras são novas e que são consideradas hoje em dia lojas gourmet, etc. E, portanto, a perspectiva de haver ali uma mensagem forte para todo o planeta e de forma inclusiva, através da proposta que o Ferreira Fernandes faz, dos espaços, de árvores, de flora, que esteja representada não só a nacional... E de água também, traz aqui água. E claro, isso já lá iria. Mas o primeiro ponto era de facto este. A perspectiva de um espaço verde, eu não gosto demasiado do termo espaço verde. Muitas vezes põem relva e chamam isso espaço verde. Isso não é um espaço verde, isso é muito anti-ecológico. Um espaço verdadeiramente ecológico, com muitas árvores, com muita vegetação, e que eventualmente, ou certamente que sim, alguma dessa vegetação seja também mediterrânea, ou seja, não está sempre verde, às vezes está de sequeiro. Portanto, tudo isso são mensagens importantes para as nossas gerações e as futuras gerações. A segunda mensagem é referenciada em relação aos alimentos, à importância de percebermos todos os alimentos e as redes que temos, quer na alimentação, quer no comércio que fez Lisboa, na verdade. Lisboa sempre foi um local de interface, como se diz hoje em dia, entre si próprio, entre a região, entre o extraordinário estuário e a bacia do Tejo, com o país, com a Europa, com o mundo mediterrâneo, com a África, com o Brasil, com o Oriente. E, portanto, colocarmos ali naquele espaço que temos hoje em dia, com mais de 2 hectares, ou com cerca de 2 hectares, essas mensagens eu acho que será essencial. Uma outra nota que eu gostaria de referir é relacionada com a água, de facto. Estão ali encanadas e enterradas, uma delas ou duas, por baixo daquele parque de estacionamento, os ribeiros, não é? Que continuam, felizmente, a existir e que alguns deles foram desviados, o que torna algumas zonas demasiado secas e perigosamente secas para, por exemplo, sismos que possam acontecer no futuro. Portanto, não é conveniente. Seria muito conveniente fazermos um tratamento muito natural e muito ecológico de toda esta estrutura hídrica e depois trazer uma parte para cima também para os humanos, que nós que vivemos nas cidades percebemos bem essa mensagem. Uma última mensagem, tudo isto feito de forma inclusiva, ou seja, que não seja impeditivo de ninguém, repito, poder usufruir de toda essa paisagem, de todas essas mensagens, de todas Há o risco de exclusão de pessoas em que termos, João Seixas? Mais nos termos de utilização comercial de alguns locais. Digamos que é importante, por exemplo, hoje em dia vamos a um jardim, e obviamente que faz parte do usufruto e faz parte do lazer, haver quiosques, haver esplanadas, com certeza que sim, mas como, digamos, sucedâneos a todo o envolvente que um espaço público deve ser, e não vice-versa. Está a ver? Ou seja, não ser um espaço público ocupado exclusivamente por atividade comercial, mas que as atividades comerciais estejam parte do usufruto público desse espaço. Muito bem, a última questão que eu tinha aqui para a nossa conversa, Ferreira Fernandes, tinha a ver com a maré cheia de gentes de várias línguas e nacionalidades que hoje em dia percorrem a Baixa de Lisboa. Como conciliar esse novo Martim Moniz com esse enchente, às vezes quase um tsunami de línguas, idiomas e culturas que transitam pela Baixa de Lisboa, sem perder a identidade que eventualmente está na memória do espaço, mas também naquilo que se quer preservar, das mulheres, da água, dos alimentos. Como é que é possível fazer isso? Acha que é possível? Olha,
começou a proferir, isto é um livro do jornal local, A Mensagem de Lisboa, e ela tem, em componente humana, A Mensagem de Lisboa tem duas características. Uma é feita por dois jornalistas que o fundaram, dois jornalistas antigos, eu e a Catarina Carvalho, e nós, por razões várias, nomeadamente financeiras, com gente nova que nós mais trabalhamos. E depois, porque percebemos, a gente novas tem também uma capacidade de olhar de uma maneira que eu, por exemplo, já não consigo. Eu pedi a uma jovem jornalista da Mensagem de Lisboa, a Inês Liotte, olha, eu fiz este livro, lê, e vai procurar fotografias. E as fotografias que ela foi buscar, foi encontrar, e foi ela que as encontrou. Que estão neste livro. Estão neste livro, e desde logo pela capa. A capa tem um título, Bangla Town, e depois tem caracteres que eu não conheço. Estão aqui dois homens com a maioria dos produtos que eu vejo, tirando a batata aqui, a couve-flor ali e o pimento ali, eu provavelmente não o encontraria, não saberia dizer o nome bem. E depois é um talho halal. Isto quer dizer o seguinte: o habitante seja aquele que é filho centenariamente de gente que já cá estava, ou seja, aquele que chegou há pouco tempo, é não só resiliente, porque o resiliente, como disse o João, é uma questão de força e de resposta, mas é também uma resposta a outra, à pressão que se sente de fora. Esta é gente imaginativa que chega. Aquele bairro, aquele lugar, põe as pessoas a procurar maneiras de viver e de se criar. Repare, se vir os locais onde mais gente está a trabalhar, mais cedo se começa a trabalhar, o sítio de Lisboa onde mais chegam carrinhas atulhadas de alimentação e de outros produtos, é aquele lugar que foi desprezado. Aquele lugar continua. Por isso Ao contrário do João de Grão, sim, que fechou, a verdade é que aquele lugar é um lugar pujante de trabalho e de gente que acabou de chegar. Por isso é que escreve: se eu não for ouvido, se os edis não cumprirem, não se preocupem, o Martim Muniz saberá mais uma vez reinventar-se. É isto? Entendam muito bem. João Seixas, como casar esta dinâmica da cidade atual com a necessidade da preservação da natureza multicultural e multidentitária do espaço? Bom, isso é a resposta de 1 milhão de... Ou do projeto. Sim, eu creio que o projeto deve ter... O projeto vencedor, está em curso um concurso, não é verdade? Eu gostaria muito que envolvesse todas estas questões que aqui falámos, mas que ao mesmo tempo não ficasse fechado na sua realização, ou seja, na sua obra. Isto não é uma chave na mão. Qualquer projeto para a cidade, em qualquer espaço de qualquer cidade, não é uma coisa fechada quando a obra termina. Tem que ter alguma flexibilidade, é isso? Alguma capacidade de adaptação? Absolutamente, no espaço e no tempo. Portanto, devemos ser humildes o suficiente para deixar que a própria cidade se aproprie. Estou a falar de espaços públicos, evidentemente, não é? Se aproprie de acordo com determinados conceitos que cada geração entende que são os mais adequados para o seu presente e para o futuro próximo, claro que sim, que é isso que temos estado aqui a falar, e o Ferreira Fernandes falou também de uma forma importante da história e da memória, absolutamente essenciais, não apenas para pensar o passado, mas o próprio futuro, mas deixar a porosidade suficiente para que, no futuro, o Martim Muniz seja, com estas missões decisivas da ecologia, do planeta, da inclusão, dos espaços verdes e do jardim, seja ao mesmo tempo também adaptado ao longo das próximas décadas. Isso será a verdadeira resiliência. Acho que o Martim Muniz tem todas as condições para o ter. Então vamos anexar este programa ao livro e mandamos para o júri para que eles possam eventualmente pensar. Obrigado pela vossa disponibilidade, Ferreira Fernandes e João Seixas. Falámos do Martim Muniz, a propósito
propósito deste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria do José Ferreira Fernandes, Martim Muniz, como desentalar e passar a admirar. Esta conversa está na íntegra na versão podcast, pode encontrar nas plataformas digitais habituais, na parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, que volta na próxima semana com outra conversa.